Então vamos lá, boa noite. Nosso trabalho de gestão estratégica e gestão de pessoas. Eu sou a Tainara Cássia Ribeiro Novac, a Cristina Negrão não está presente, a Thaís de Jesus de Santos não está presente e a Jane Miller Aguiar está comigo gravando o vídeo no momento aqui via Meet. Então, o nosso trabalho é de análise de culturas e estratégias de pesquisa para fortalecer a dinâmica empresarial. O resumo. Então, o nosso resumo ele analisa a cultura, né, e as subculturas organizacionais, considerando transformações industriais globais e influências socioculturais internacionais. Ele vai focar na avaliação dos valores organizacionais, especialmente da cultura, propondo estratégicas para o seu fortalecimento, né, destacando o uso aí do questionário de avaliação, de pesquisa clima, né, e organizacional e a sua acessibilidade ela é indicada porque ela é uma pesquisa acessível, dá para fazer por formulário Google Form, ele tem um custo-benefício, os dados são confiáveis, né? E além de algumas entrevistas com profissionais também que nós realizamos para entender essa disseminação da cultura organizacional nas empresas. Então, a relação da cultura organizacional e do clima é essencial para a gente entender como que os valores são estabelecidos dentro da organização, como que eles são compartilhados, assimilados pelos colaboradores, e ele impacta diretamente nas dinâmicas internas e nos objetivos estratégicos. Então, a cultura bem alinhada tanto da empresa quanto dos colaboradores, ele vai afetar principalmente na produtividade e onde a empresa quer chegar, nas metas, nos alcances. E a cultura ela não é estática, né? Ela é constantemente moldada por fatores ambientais e culturais. Então, hoje nós vivemos uma nova geração, né, de cultura, vivemos uma nova geração. Então, hoje a nossa faixa etária de colaboradores é uma idade menor, que tem uma outra forma de viver o mundo. E isso é linkado diretamente à cultura e afeta diretamente à empresa. O nosso artigo ele propõe uma análise dessas culturas organizacionais, então como que é hoje e a sua influência no clima interno. Destaca estratégia eficaz para avaliá-los, né? Como as pesquisas, como eu já falei, e identificar os padrões, né? Para poder melhorar o ambiente, promovendo o bem-estar dos colaboradores e fortalecendo a cultura e o clima organizacional de forma integrada e sustentável. Falar de cultura organizacional é falar de missão, visão e valores. Então, a missão ela representa o motivo da existência do negócio, a visão aonde se deseja chegar em determinado intervalo de tempo, e os valores definem as características que orientam as relações de trabalho. A cultura organizacional é definida como conjunto de regras, procedimentos e regulamentos compartilhados pelos membros de uma organização, formando uma base para as interações internas. A cultura é composta por valores compartilhados entre os membros. Que a Venato, por sua vez, compara a cultura como um iceberg, onde os aspectos visíveis são a parte superior, enquanto os fatores psicológicos mais sutis estão na parte inferior. Para ser amplamente compartilhada, a cultura precisa ser promovida pelos gestores, incentivando os colaboradores a atingir os objetivos da organização. A visão dos fundadores, o poder organizacional, jogos políticos, ritos e mitos também influenciam a vivência da cultura. A gente sabe que mesmo que a cultura ela tenha uns valores bem definidos, uma visão, né, e uma missão muito bem definido, a gente sabe que alguns setores eles vão criando subculturas. Alguns setores eles, né, por ter essa rotina de trabalhar todo mundo junto, eles acabam criando uma subcultura dentro da empresa. Então sempre tem aquele setor que é um pouco mais fechado, que a comunicação é mais difícil, que tem alguns processos, é o jeitinho de fulano. Então isso também é uma subcultura e isso acaba, né, afetando toda a organização. Até porque os valores eles são compartilhados entre os colaboradores e muitas vezes eles são representados por símbolos, pode ser processos, pode ser qualquer outra coisa dentro da empresa, né, que seja viável dentro da empresa. Os valores eles são específicos da instituição e podem gerar subculturas, como eu já falei, de grupos de diferentes valores predominantes. As subculturas elas se manifestam no comportamento diário, como na interação entre os colaboradores e nas diferenças entre os departamentos. Então sempre tem um departamento que não dá certo com o outro, que não se alinha com o outro. E isso pode estar associado diretamente à cultura e essa subcultura que é criado ali setorialmente.
análise da cultura organizacional, ela pode ser feita através de questionários, né? Eu trabalho com isso já atualmente, e uma das ferramentas que elas utilizam e que elas são indicadas é a pesquisa clima. Então, por quê? Porque o clima organizacional ele está linkado com a cultura. Uma cultura de empresa bem aliada, com valores sólidos, ela vai gerar uma satisfação muito grande no colaborador. Uma cultura tóxica, sem nenhum tipo de vantagem para o colaborador, ela vai gerar insatisfação. E é através das pesquisas e questionários que conseguimos, né, identificar essa cultura, como que tá, se está alinhada ou não a cultura da empresa, a cultura do dono da empresa, principalmente se ela for uma empresa familiar, e identificar ali os pontos de melhoria e planos de ação que podem ocorrer futuramente. Como eu já falei, a cultura ela está relacionada com o clima, né? Então a cultura a organizacional é a casualidade, onde que a cultura a cultura é a causa e o clima é a consequência, né? O clima ele reflete os fatores como salário, relacionamento, percepção de benefícios e pode ser avaliados como indicadores de rotatividade, absenteísmo e conflitos. A pesquisa é essencial para identificar problemas no ambiente de trabalho, sendo realizada por meio de questionários, entrevistas e interações diretas. O anonimato é importante para garantir respostas sinceras. Após a coleta, os dados são reanalisados e resultados usados para desenvolver planos de ação focados em melhorias, promovendo o bem-estar organizacional. A metodologia desse artigo combina entrevistas com indivíduos experientes no tema e também pesquisa bibliográfica que foi baseada em fontes acadêmicas e livros. Que essa abordagem enriqueceu e assegurou resultados fundamentados em evidências sólidas para o nosso trabalho. Então, alguns resultados e discussões, né, dentro das pesquisas climas ali, a gente consegue ter alguns resultados, já umas sugestões de plano de ação. Então, dentro da participação dos colaboradores, a gente consegue identificar o nível de satisfação deles com o ambiente de trabalho, a relação entre a liderança e a equipe e o sentimento de reconhecimento e valorização. Caso esses níveis de satisfação sejam baixos, a gente precisa identificar o porquê, se é liderança, se é somente reconhecimento e valorização. Então, dentro da pesquisa, a gente consegue ter essa percepção. Comunicação organizacional. A clareza e a eficácia na comunicação interna, a transparência nas decisões e processos, o feedback entre líderes e colaboradores. Conforme a comunicação cresce, melhor é a clareza e a eficácia, melhor é a transparência e melhor é o feedback dos colaboradores para os líderes. A comunicação, a cultura organizacional. Então, o alinhamento entre os valores individuais e organizados. A identificação dos colaboradores com a missão e visão da empresa. A gente consegue identificar dentro da pesquisa se os valores da empresa estão alinhados com os valores dos colaboradores, se faz sentido para eles, né? Além de se os colaboradores estão alinhados também com a missão e a visão da empresa, né? Do que ela quer ser, por que a empresa existe e aonde a empresa quer chegar. Né? Então, a pesquisa consegue fazer essas identificações. Bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Presença de iniciativas para a saúde mental e física, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, nível de estresse e pressão no ambiente de trabalho. Então, quanto melhor o bem-estar e a qualidade de vida do profissional, do colaborador, melhor mais ele vai produzir, mais ele vai aumentar os lucros da empresa e entre outros. Outro resultado, então, o engajamento e a motivação, os fatores que contribuem para o comprometimento dos colaboradores, o impacto das políticas de reconhecimento e recompensa. Então, a gente consegue consegue, né, definir aí como que é a questão salarial, se eles estão satisfeitos, se eles almejam promoção ou até futuramente plano de cargos e salários para empresas que ainda não têm isso estruturado. Desempenho organizacional. A relação entre clima organizacional e produtividade e impactos no índice de turnover e retenção de talentos. Então, quanto melhor a relação entre o clima
da organização e maior a produtividade, maior são os impactos, né? Desafios e oportunidades. Então, as principais dificuldades apontadas pelos colaboradores. Então, às vezes temos alguns processos que estão tendo problema, eles vão apontar isso dentro da pesquisa. Áreas com maior potencial de melhorias também para o clima. Então, como eu falei, desses setores que são mais fechados, menos comunicativos, setores que não se adequam a outras pessoas, que somente todo mundo precisa se adequar àquela cultura, àquela subcultura do setor. Então, isso também é identificado. Diversidade e inclusão, percepções sobre igualdade de oportunidades e acolhimento de diferentes perfis e perspectivas. Então, a empresa precisa ter essa diversidade, essa inclusão, para que possa melhorar o desempenho e tem muitas empresas que se dizem que são diversificadas, mas não contratam mulheres, não contratam negros, então a empresa ela tem que ser o que ela diz que é, né? Então, se ela diz ser diversificada, ela precisa ter essa diversidade de colaboradores. A nossa conclusão, então, a análise da cultura organizacional, ela é crucial para entender como os valores são absorvidos pelos membros e reduzir a resistência à mudança. A pesquisa mostrou que, por meio de estratégias adequadas, é possível fortalecer a cultura organizacional e promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Muito obrigado, essas são as nossas referências. Muito obrigada.